E aí, comunidade? Você está no Product Drops, que é aquele canal de vídeos do podcast que você já conhece, o Product Gurus. Estou eu aqui com o Cássio em mais um episódio do quadro Comunidade Funciona. E aí, Cássio? Fala pessoal, tudo bem? É um prazerzaço estar aqui de novo e o segundo, né? Inclusive já fica o convite para ver o anterior. Gente, muito bacana estar aqui e vamos para mais uma conversa. A conversa que a gente já conversou com umas pessoas interessantes, tem outras pessoas vindo, mas hoje a conversa vai ser com uma mulher, uma profissional que já passou pela área de agilidade, produto, projeto, desenvolvimento, que tem muita coisa que pode compartilhar com a gente, que é a Annelise, que o próprio nome já dispensa apresentações. Vamos chamar ela? Bora lá? Vamos. Vem pra cá, Annelise. Tcharam! Annelise está com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Não, Annelise, repare a bagunça aqui do lado, entendeu? Vou ficar assim, ó. maravilhoso. Nós estamos nos tornando vulneráveis, inclusive, com os nossos cenários e com as nossas casas, né? Pois é, podia ter botado uma estátua, um quadro, uma luz negra, né? Para dar um efeito na live, assim, os negócios. Mas não estou tendo tempo, não. Mal está dando tempo de tomar banho, comer e dormir. Annelise, mas vamos combinar que com tudo que você tem para falar, se alguém ficar focando na sua prateleira lá atrás, sei lá o que tem, tá focando errado, gente. Vamos aproveitar esses próximos minutos para escutar o que você tem para compartilhar nessa trajetória linda sobre comunidade que eu cheguei agora, Alex chegou agora, sabe? Assim, a gente acompanha a comunidade de produto. Antes a gente estava próximo da comunidade de desenvolvimento, mas eu gosto muito de escutar uma galera que construiu tudo isso no Brasil, sabe? Então, É legal falar sobre comunidade, né? Eu, desde nova, tenho uma coisa de aglomerar, né? Que agora a gente não pode, né? Eu tô meio tolhida. Mas eu sempre tive uma coisa assim de me unir a outras pessoas que têm o mesmo propósito. Então, isso a gente faz em ONG, né? Eu sou listada na Cruz Vermelha, você faz na associação de bairros, você faz um grupo de estudo no colégio, depois grupo de estudo na faculdade, né? Na época eu fazia faculdade, análise de sistemas, tinha algumas pessoas com dificuldade em lógica, né, em cálculo, e eu fazia aqui em casa. Então, sábado, cada um trazia uma coisa para lanchar, e a varanda da casa da minha mãe tinha 14, 15 pessoas estudando cálculo, debatendo. E aí a gente, não, mas tinha que ter um espaço para a gente desenhar, e folhas, e minha mãe fazia lanche. Então, até porque a minha mãe tinha essa coisa de, estão aqui perto de mim, eu estou vendo o que está fazendo, né? E depois a gente saía, tomar um chopp, ia para balada. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sozinha, eu não consigo evoluir. Eu preciso trocar, eu tenho a necessidade de trocar. E a troca me faz aprender para ensinar. Eu acho que sempre, cada pessoa tem alguma coisa, uma história de vida, uma lição, uma passagem, que faz a gente falar, poxa, isso é um aprendizado, né? Eu tenho que ter esse tipo de comportamento. Então, a comunidade, ela veio, né? Hoje ela tem um sentido, mas ela já vem na minha vida desde muito nova, né? Eu fiz o magistério, a gente estava ali estagiando no magistério, a gente criava uma oficina de iogurte, oficina de contar história para criança. Isso é uma comunidade, são pessoas que se juntam querendo fazer uma ação boa para outras pessoas que vão absorver. E aí vê aqueles eventos da Microsoft, lançamento de Windows, né? A gente pode dizer que era uma comunidade, a gente se juntava, a Microsoft fazia um lanche lá para a gente e a gente ia só para falar tela azul, aquela gritaria. Mas era uma forma da gente se encontrar, né? Uma forma das pessoas que estão na capital se encontrar com as pessoas do interior, de trocar, a gente trocava muito e-mail. E aí, funcionou, não funcionou? Que código, como você comitou o código? Como é que você fez? Então, isso já vem
muito antes, né? Eu acho que a comunidade teve uma força muito grande de 2010 para cá, que começaram a se criar alguns grupos específicos, né, de assuntos específicos. E a minha primeira comunidade assim que eu ajudei a fazer foi o Rio Ajai, em 2012, né? A gente ainda tem a página lá no Facebook. Então, a ideia surgiu numa mesa de chopp, estava eu, Manuel Pimentel, Rafael Nascimento, Marcelo Neves, que até hoje trabalham com isso, né? Manuel, meu queridíssimo, os meninos também, o César, né, que agora está em Floripa. A gente sentou para tomar um chopp e aí a gente começou a falar, poxa, cada um estava tendo uma experiência em empresas de agilidade. Naquela época o pessoal nem sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? E nós falamos assim, cara, a gente tinha que fomentar isso no Rio, sabe? Já tinha tido o Vinícius Teles, que hoje ele tem aí a Jornada do Nômade, que é uma pessoa que eu tento seguir, né? Mas ele está sempre mudando muito rápido, eu ainda estou mudando devagar, mas ele muda mais rápido que eu. E ele fundou uma comunidade, começou uma comunidade de ágil em Niterói, e a gente veio com isso, poxa, o Vinícius está fazendo e tal, a gente chamou o Vinícius, conversou, e aí fundamos o Rio Ajaio, que para mim foi uma experiência, assim, de todos os sentimentos possíveis, né? O sentimento de doar, o sentimento de receber, o sentimento de trazer pessoas que faziam e a gente também não sabia, de visitar outras empresas. A gente conseguiu, assim, a comunidade veio naquela pegada de não receber dinheiro, mas doações que não fossem valores. Então, a gente teve o Peixe Urbano, que doava o espaço, a K21 surgiu também, começou a pagar os nossos cofres em troca de palestras. Então, a gente foi fazendo umas permutas que ninguém ficava com dinheiro, né? Ninguém ficava com essa responsabilidade de tesoureiro. E tudo funcionava muito bem, né? Eu fazia sessão de coaching durante as palestras. Então, quem não queria ver a palestra, precisava de um afago, de uma troca, eu estava lá de fora, na cadeirinha, esperando para ter a pessoa. Então, nós fizemos coisas assim, experimentamos muita coisa bacana no Rio Ajaio. Infelizmente, em 2016, cada um foi para um canto, né? O César foi para Floripa, eu fui para São Paulo, o Marcelo ficou sozinho, o Manuel foi ganhar o mundo aí na Austrália, agora voltou. E foi uma experiência muito gostosa. Mas no último ano eu tive assim algumas decepções. Né? Quais são as decepções? Depois que a comunidade está montada, depois que a gente gera, que a comunidade ganha um sentido, a gente fez o Ajá Henrique, foi um evento para 350 pessoas em Niterói, teve Alisson Vale, Rodrigo Yoshima, pessoa, a gente levou até a Mary Popendick para palestrar no Ajá em Rio, foi um sucesso assim, absurdo. Isso, o sucesso, ele traz as duas coisas, né? E isso a gente que está aí na caminhada, a gente conhece bem. Ele traz as pessoas boas, que querem se espelhar e se inspirar em você, e ele traz aquelas pessoas que querem sugar, aqueles vampirinhos que querem pegar carona no que você está fazendo. E eu tive umas experiências ruins no final, assim, do Rio Ajaio, de pessoas tentando usar o nome, não dava nada, não trocava nada, mas se aponderava e tal, e eu falei, bom, não é esse o propósito. Eu já estava para ir para São Paulo, saí e desde lá eu me coloquei como um objetivo ajudar outras comunidades a crescerem, a expandirem. Então hoje o pessoal me pergunta muito, Annelise, funda uma comunidade, né? As meninas principalmente, mulheres, né? Eu falo, olha, o que vocês fizerem eu apoio, eu ajudo, eu trago gente, cara, eu organizo, mas eu puxar a comunidade eu não faço mais. Pode ser que lá na frente, no futuro, né? Quem sabe? Mas o que eu acho mais bacana disso é não perder esse sentimento de doação, de colaboração e de integração, né? A comunidade, ela tem um propósito de unir as pessoas de aprendizado. Cada um sabe um pouquinho. E quando a gente troca, todo mundo sai sabendo muita coisa. Então, assim, eu fico muito feliz de, depois de uma trajetória tão longa, de 25 anos, ainda poder fazer parte das comunidades, ainda poder ser chamada igual por vocês para falar um pouco, né? A pergunta não é ter sucesso, é como eu me mantenho no mercado, como eu me mantenho, como o meu trabalho sobrevive a tantas mudanças, né? Comecei desenvolvendo software em COBOL, Pascal, Fortran,
né? Hoje eu trabalho com uma metodologia totalmente diferente, inovadora, criativa, que atende produto, que atende processo, que atende estratégia de empresa. Então, eu acho que a prova disso é você estar aberto a essas mudanças, absorver o que tem a ver com o seu perfil, porque não adianta, eu não vou voltar mais à programação, porque eu acho até que eu vou ficar um pouco decepcionada. Né? Hoje as linguagens são mais fáceis, tem muito mais gente desenvolvendo, então eu acho que assim, a gente tem que buscar e a gente não tem que brigar com a mudança, né? A gente tem que adaptar. Ah, isso daqui tem a ver com que tudo que eu já ganhei de conhecimento, de experiência, vai somar? Então vou lá, né? E não fazer por fazer, igual que a gente vê as pessoas igual uma louca fazendo certificação, curso disso, curso daquilo. O que você empregou? O que você absorveu disso? Então, assim, a comunidade para mim é onde eu sou feliz, é onde eu esqueço a minha hora de comer, a hora de dormir, é hora de dar palestra, eu vou para dar palestra, acabo ficando, vou encontrando com o pessoal, vou dando ideia, vai surgindo outros grupos, outros eventos. Então, assim, eu, Annelise Grip, sou muito feliz em fazer parte da comunidade, dizer que estou aí sobrevivendo, né, me mantendo nessa comunidade, aprendendo e ensinando também. Caramba, quantas coisas interessantes na sua fala, e que é até difícil da gente separar uma só para puxar e continuar o papo, né, Elise? Mas eu vou tentar mesmo assim, e aí eu vou pedir ajuda do Cássio, obviamente. Você falou sobre propósito, né? A troca, acima de tudo, a doação, e ela está conectada com base em algum propósito ali. É por isso que as pessoas se reúnem. Só que você também falou de algumas coisas que podem, pelo menos especificamente na tua fala, das comunidades que você participava, coisas que começaram a não serem tão saudáveis, assim, das pessoas, por exemplo, que usaram o nome para algumas coisas, ou começar a olhar para o dinheiro e tudo mais. Mas você poderia resumir, de repente, uma mazela que você fala que essa é uma que corrói qualquer espírito de comunidade por dentro? Para Corrói é mim, uma assim, palavra boa, né, Annelise, para isso, né? Corrói porque parece uma ferrugem, né? Ela vai aumentando, vai destruindo, né? É uma boa palavra. O que acontece, né? Por que eu falo muito de... Eu gosto de estudar pessoas. Pessoas, para mim, é um parque de diversão. Né? Você vai para dentro de uma empresa, tem pessoas de comportamento diferente, culturas diferentes, sabe? Mentalidade diferente. Eu acho o máximo de pessoas. Acho um mundo fantástico. E a gente tem pessoas que criam uma comunidade para o seu ego. Então, eu já ouvi, não, mas a comunidade é minha, eu escolho quem vai palestrar. Não é comunidade, isso não é comunidade, tá? E aí fica claro que a pessoa tem um problemazinho, assim, de ego, né, de insegurança, desconfiança, né? Toda pessoa que quer muito segurar, agarrar, dizer que é seu, né, se apropriar, você vê que falta alguma coisa ali, né? Por que ela dá tanto valor e tanto peso a isso? Então, quando eu ouço alguém falando a comunidade é minha, para mim já essa pessoa aí tem um problema de ego, de insegurança que ela precisa resolver. E não é a comunidade que vai ajudar ela a resolver, pelo contrário. A comunidade, se ela continuar falando que é dela, vai escancarar ainda mais esse problema de ego, de controle, de status, né? Então, eu vejo assim, tem muita gente que não consegue fazer com que o seu trabalho apareça. E aí, quando eu estou falando do seu trabalho aparecer dentro de uma empresa, com um time, ou é um grupo de estudo, e aí montam uma comunidade que, tipo, agora eu vou montar uma comunidade para mim, só eu que vou aparecer. Gente, não existe isso. Se só você dá palestra, se só você fazer as coisas, as pessoas vão perceber e vão sair. Se você chama outras pessoas que estão no mesmo nível de ego e controle, você vai construir uma comunidade que só vai ter esse tipo de comportamento. Porque quem vai para trocar, não vai ter troca, né? O propósito da comunidade é eu ir lá, eu fazer parte para ensinar, aprender, construir. A comunidade é um lugar que a gente faz um network absurdo, porque
eu penso assim, todos os empregos que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, tanto de carteira assinada como consultora, foi na comunidade, foi através da comunidade. E nem era palestrando, porque eu já estou assim, um pouco fora da comunidade como palestrante, né? Mas agora, remotamente, digamos assim, mas um vai falando para o outro, cara, tem uma pessoa que eu gosto, a Annelise, pô, conversa com ela, eu acho que ela pode te ajudar. Isso é muito interessante. Porque às vezes a pessoa teve um contato com você de 20, 30 minutos, mas ela gostou do jeito de você se apresentar, da forma de você expor o assunto, da preocupação que você tem do outro absorver. Então, eu falo que é muito de propósito, quando eu falei de comunidade de propósito, tem muito a ver com valor. Né? Eu tenho umas comunidades que eu falo, não vou, porque eu vou me sentir um peixe fora d'água, e porque eu não estou a fim de ir. Pronto. Entendeu? Porque eu já sei, aquela comunidade, ela já tem um perfil, né? Outras comunidades eu falo, pelo amor de Deus, me chama, eu quero tanto ir, eu quero tanto ajudar. Por quê? Você está vendo que ali tem pessoas engajadas, pessoas que realmente estão fazendo um trabalho. E o lance da comunidade, né? O lance da conexão, que para mim, 2020 a 2030, a palavra é essa, é conexão. Você vai aonde você quer se você estiver conectada as coisas que você deseja, as pessoas que você gosta. Então, a conexão, ela leva você para o emprego, ela leva você para um relacionamento, de você conhecer uma outra pessoa, gostar dela, ela leva você para uma amizade, né? Quantos amigos eu tenho hoje, e eu vou te dizer, né? Tem mais amigos no trabalho, de comunidade, de empresa, do que próprio pessoal. Porque eu vejo mais as pessoas que estão ao meu redor trabalhando do que os próprios amigos, né? De infância e tal. Então, isso acaba se tornando uma família. É uma rede que se ajuda, é uma rede que se apoia. E, assim, a gente tem as comunidades que se apoiam, que se ajudam, elas crescem, elas viram outras comunidades, elas se adaptam e não morrem. Então, acho isso bem. Tentei resumir. Lindo, né? Lindo. É muito assunto envolvido. Eu lembro lá de 2014, a gente nos corredores lá do TDC, tipo, ainda quando tava, né, quando tava chegando nesse mundo, que uma galera perguntava para mim, falou, Cássio, ainda, Annelise, acho que você vai lembrar, eu ainda cuidava de marketing de produto de cloud, então eu tava enfiado em todas as comunidades Java, PHP, Ruby, inclusive um beijo pro PHPSP, até hoje. Exatamente como você fala, galera. PHP! Exato, é isso. É disso que eu tô falando. A galera virava pra mim e falou, Cássio, mas o que um marqueteiro tá enfrunhado, tá fazendo parte de uma comunidade? E para muita gente, quando a gente olha a comunidade de longe, ou quando não tem a profundidade que você exatamente comentou, não entende. Não entende, porque para fazer sentido, precisa fazer sentir. E é tão bom você poder contar. Eu, na época, um profissional de marketing de produto, poder ligar pro Paulão, lá o nosso amigo de 2 metros de altura, falar, Paulo, me explica por que o desenvolvedor vê esta coisa assado e não frito? Essa troca inter-região, intercomunidade, interdisciplina, ela é o que nos forma hoje. Eu achei, assim, eu gosto muito do seu discurso e desse relato que você comentou, porque me lembra muito, assim, eu nerd que sou, me lembra muito a jornada do herói, sabe, Annelise? Você lá em 2012, em uma conversa de bar, teve a chamada para a aventura, falar, não, então vamos criar uma comunidade. E eu fiquei curioso em cima de um ponto. Pensando na jornada do herói e pensando até nas minhas jornadas pessoais, eu tive o prazer de encontrar algumas pessoas que foram os meus mentores, e eu não estou falando mentor de vida, estou falando aquela pessoa que naquele momento falou algo que sabe que... E fez todo sentido. E mudou, e te guiou naquele caminho. Se você pudesse conversar com a Annelise lá de 2012, ou até um pouco depois, qual foi
ou quais foram as pessoas que você gosta e fala assim, que você fala assim, olha, esse mentor fez uma diferença na minha vida, assim. Ou uma comunidade. Sabe que te guiou? Eu tive duas pessoas que eu falo delas com prazer, assim, dentro da agilidade, né? Manuel Pimentel, que foi meu coach, que surgiu numa hora, assim, deu fazendo ágil numa área de 800 pessoas, levando pancada de tudo quanto é lado. Tinha dia que eu chegava na sessão de coach, assim, ele falava, Paquita, Xirra, relaxa. E eu com vontade de chorar, sabe? Teve um dia que eu falei, eu vou desistir, eu não quero mais esse negócio do ágil, não quero, tô levando pancada, porque uma empresa toda cascatinha, com fornecedores, né? Desenvolvimento fora, design fora. Cara, como é que você vai fazer ágil nisso aqui, né? E o Manuel é uma pessoa que, para mim, o que ele tem de bom? Como pessoa, como indivíduo, ele é muito equilibrado, ele é muito leve, ele é muito zen. Então, assim, ele tinha esse cuidado, sabe, de cuidar do indivíduo. O que a Nelise está pensando? O que ela está sentindo? Por que ela está tendo esse sentimento? E ele trazia muito essa reflexão para mim. Foi muito engraçado que ele falou assim, você pode ser coach. Eu falei, não sei se eu tenho paciência para isso, não. E acabou que no ano seguinte eu fiz a formação. O Manuel foi um grande mentor para mim nessa época, porque realmente eu estava passando por uma transição e me questionei muito também sobre os valores, né? Eu acho louco que de lá para cá eu não tenho mais esse time de mudança. A mudança ela é contínua. Minha vida é um Kaizen, né? Na forma da gente refletir e de pesar as coisas. E o Alexandre Magno foi o meu mentor também, que era a pessoa que dava certificação naquela época. A gente não tinha tantos institutos assim certificadores. E eles foram assim, um era mentor em metodologia, em processo, que era o Magno, e o outro era um mentor que eu falo até que é espiritual, né? Porque o Manuel, ele conseguia refletir sobre os comportamentos, tá? Mas por que você acha que fulano teve esse comportamento? E por que você acha que você teve esse retorno, sabe? Então, eu acho que os dois, assim, completaram muito o meu trabalho. Eu vejo eles, assim, como pessoas, eu admiro até hoje, falo com todo carinho. Às vezes eu falo assim, foi você que me descobriu. Ele fala, não, você já estava pronto, você tinha que ser descoberta, era diferente, você tinha que acreditar em você. Né? E eles fizeram muito esse trabalho comigo. De lá para cá, eu tenho algumas pessoas que, como você falou, às vezes elas vêm, falam uma coisa que fala, caraca, por que eu não tive essa visão, né? E ao mesmo tempo que você recebe essas pessoas na sua vida, você também passa a ser essa pessoa na vida dos outros. E aí eu comecei a estudar sobre constelação sistêmica, sobre ação e reação em cadeia, sem polêmica, sem problema, tipo, como que eu conduzo isso sem chegar ao extremo, sem trazer ódio, sem trazer raiva, sem trazer mágoa, né? Então a gente vai aprimorando. O que eu vejo hoje? A gente é ótimo fazer um curso, aprender uma técnica, um método, um processo, uma linguagem, mas se você não se colocar para o desenvolvimento, se você não se adaptar, se você não se questionar sobre suas ações, seus pensamentos, em que cenário você está inserido, eu acredito que você não evolua. A gente está chegando a um ponto que, se as pessoas não pararam ainda para perceber, devem parar agora e fazer esse exercício. Olhem para as pessoas que estão à frente do seu tempo, que você admira, e vejam como elas se comportam. São pessoas simples, são pessoas humildes, que têm empatia, que olham para o outro, são pessoas que doam tempo, o seu tempo para outras, sem cobrar nada, com o intuito de crescimento, e são pessoas que crescem, que elas se mantêm. Né? A gente tem aquelas pessoas que vêm, pô, escrever um livro, pô, né? Fulano falou, e aí dá palestra, blá, 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 some. De repente, ué, cadê essa pessoa? Sumiu, evaporou? Então a gente tem que pensar o seguinte, recorrência. Eu penso muito nisso, equilíbrio e recorrência. Eu quero continuar meu trabalho porque eu amo o meu trabalho. Eu sei que eu tenho que me adaptar aos tempos, às pessoas,
né? Você trabalhar com um time de 35 anos não é a mesma coisa que você trabalhar com um time de 22 anos. Você tem que se adaptar, né? Como que eu faço essa adaptação? Me trabalhando. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte: que tipo de profissional eu quero ser? Aonde que eu quero estar daqui a 5 anos? Né? Eu espero que daqui a 5 anos eu esteja fazendo uma outra coisa diferente, que seja metodologia ágil, que seja transformação digital. Eu estou cada vez mais levando a minha carreira para ensino, aprendizado, que foi quando eu comecei como magistério, como professora. Porque eu acho que a gente tem um gap enorme, falando de sociedade, de comunidade, de pessoas que aprendam e saibam ver em cada um como que aquela pessoa vai absorver. Como é que eu vou ensinar para uma pessoa que tem dificuldade? Como é que eu ensino para 20 pessoas ao mesmo tempo? Então, isso para mim é um grande aprendizado, é uma coisa que eu estou me colocando à prova, estou estudando, estou lendo, estou fazendo treinamentos, dando curso, experimentando, eu estou pivotando a minha ideia, porque para mim é esse. Eu vou acabar voltando para a minha origem e trazendo essa bagagem de sabedoria, de maturidade. Então, eu acredito que as comunidades também vão ter um outro propósito. A gente já tem aí a PyLadies, que ensina mulheres a programar em Python e até em outras linguagens. Eu acho isso lindo. Quando eu comecei a desenvolver com 15 anos, não tinha comunidade, não tinha mulher que desenvolvia. Eu ouvia cada fora, cada grosseria, e tinha que estudar e fazer tudo sozinha. Hoje nós temos um ambiente que acolhe a gente, né? Que acolhe nossos problemas. Então, olha que legal. Então, eu vejo assim, a pandemia, ela acelerou isso, né? Quantas coisas a gente está fazendo para acolher as pessoas, né? A empatia está vindo. E é isso. Para mim, não existe mais, não vai existir egoísmo, não vai existir egocentrismo. Tudo que é muito explorativo fica evidente. Nossa, você falou uma coisa que eu queria pescar, para explorar um pouquinho, porque eu gostaria muito de ouvir você falando sobre. Você falou como é que a gente ajuda uma pessoa a se desenvolver, como é que a gente faz para ensinar 20 pessoas ao mesmo tempo. O que você acha do barra alta? Porque parece que a gente cria uma barra invisível, que meia dúzia de pessoas, elas são as únicas capazes de dizer qual que é a altura dessa barra. Todos aqueles que tentarem saltar e não conseguirem são descartados. E aí só os poderosos, só os mais glamurosos, só as pessoas mais encantadoras saltam a barra e, coincidentemente, elas são do meu grupinho. O que você poderia dizer um pouco sobre isso? O que eu vou te falar? Isso existe há anos e anos na nossa vida. Eu fui modelo dos 16 aos 24 anos, onde meninas com manequim, né, com quadril acima de 95 não pegavam trabalho. Então, você tem quadril 95, está dentro. Você tem 98, está fora. O que é isso? É um padrão. Eu estou criando um padrão. Então, um padrão para usar calça jeans de marca tal, o que a gente compra aqui em qualquer loja de departamento 42, 40, lá vai ter que ser 46. Ou seja, não tem 46. Eu não aceito pessoas com essa formato. Isso é uma forma de eu filtrar o que eu quero, tá? Primeiramente, eu acho que quem faz isso, ela está direcionando um público, um grupo, ela está criando um perfil, um estereótipo, tá? O que eu penso, essas pessoas que estão na barra alta é uma panelinha. Essa panelinha, ela vai se defender e se manter durante um momento. Mas será que é a longo prazo? Porque alguém ou alguns vão sair da panelinha, né? É igual aquela, eu tive já o quadril 95, hoje eu não tenho mais, e hoje eu tô nem aí pro quadril 95. Então vão ter pessoas que vão aparecer oportunidades, 6 pessoas na barra alta, como você botou exemplo, que vai aparecer outras oportunidades e ela vai questionar, quanto vale eu permanecer aqui? Quando a gente cria um padrão, existe também uma fragilidade. Porque eu posso dizer que eu criei um padrão porque eu não sei
fazer o resto das pessoas trabalharem com isso. Ou eu não tenho possibilidade, capacidade de transformar isso e fazer com que o maior número de pessoas aprenda. Então, eu crio um grupo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai numa empresa que tem lá uma ilha de full stack, né? E aí fala assim, aqui nós temos a ilha da inveja. Por que a ilha da inveja? Não, porque a empresa toda tem inveja deles, porque eles fabricam um produto. Então, você vê essa panelinha sempre sorrindo, se divertindo, ganhando méritos, dando palestras em Agile Trends, em TDC, não sei o quê. E o resto das 200, 300 pessoas trabalhando desmotivada, reclamando, mal-humorada. Isso é a pior forma de você trabalhar conexão e relacionamento. Porque se você está dando dentro de uma empresa oportunidade para aquelas pessoas que estão na barra alta e as outras não, e quantos anos aquelas outras trabalharam para construir essa empresa? Então, a empresa mesmo faz um trabalho de revolta contra ela mesma. Então, todo o trabalho que ela fez de pegar essas outras 200 pessoas, pagar treinamento, dar promoção, trazer uma coisa, isso tudo vai por água abaixo. Porque no momento que eu vejo um grupo de pessoas novas na empresa sendo privilegiada e eu estou aqui dando meu sangue durante 10 anos, não sou, vai causar o que a gente chama num sistema de emaranhamento. Eu me sinto excluído. E aí eu acabo me excluindo de um sistema. O que isso acontece? Fofoca, acaba com o sistema, sobe coisa para produção com bug. A gente que é de TI sabe que tem várias formas de eu ferrar um processo dentro de uma empresa. Né? Eu posso sair da empresa e levar o meu time todo, como eu já vi. Pessoas saindo e levando um time inteiro. E a empresa não conseguir segurar. Ou seja, o meu desgosto e a minha insatisfação dentro daquele sistema, ele já passou que nem o dinheiro paga para eu ficar. Então, eu acho assim, essa barra alta, vendo com olhar de psicologia e pedagogia, ela só é boa quando eu pego essas pessoas e compartilho o que elas sabem. Ou seja, pego lá um desenvolvedor sênior que eu tenho e coloco ele para fazer talks dentro da empresa, para ele ajudar no processo de contratação, para ele fazer pair programming com júnior. Aí sim, mas eu acompanho, entendeu? Então, assim, a gente já tem um processo excludente. Porque se a gente for pensar na massa, quantos são os privilegiados que conseguem trabalhar com tecnologia, que conseguem fazer uma faculdade, estudar, entrar no mercado e se manter? Quantos a gente não conhece que começou uma faculdade e nem terminou porque se sentiu excluído? Porque viu que não era racional, não gostava de lógica, era criativo. Se bem que hoje a tecnologia está em todas as áreas de conhecimento. Então, assim, eu sou a favor de barra alta, eu sou a favor de talentos. Aqueles 6 que estão ali, eles têm talentos em um determinado assunto, mas eles vão precisar de um cara muito bom em design para fazer o produto deles ir para a prateleira. E aí você vai encontrar um outro grupo de designers fantásticos que fazem o UX assim com o pé nas costas. É o que a gente chama lá de liderança situacional, né? Pessoas que lideram áreas de conhecimento em momentos preciosos, diferentes. Eu vou ter líderes no desenvolvimento, eu vou ter líderes no UX, eu vou ter líderes de QA, eu vou ter líderes de processo. São lideranças situacionais. Então, assim, se eu estou falando dessa evolução de aprendizagem, se eu estou falando que tem espaço para todo mundo crescer, que tem liderança para todas as áreas de conhecimento, eu acho um pouco ignorante a gente pensar em ter uma barra mais alta onde 6 pessoas estão ali, né? Até porque quem chega aonde quer, cara, vai morar fora, vai abrir uma empresa, são pessoas que têm outros tipos de desafio. Então, eu acho assim, manter uma panelinha fazendo sempre a mesma coisa, o quanto isso traz sucesso, né? Não vejo isso como uma coisa boa. Então, quanto mais glamour, quanto mais ego, mais distinção, mais a gente se separa, ou mais a gente fica distante da empatia, mais a gente não enxerga o próximo, né?
E fica triste, fica chato. Ó. Além de tudo, que a gente mora naquela bolha onde, né? E eu acho interessante que você comentou também. Fica o convite para a gente e para todo mundo olhar para as coisas, olhar não só para as comunidades, mas para os movimentos, entender o quanto aquilo é sustentável e o quanto aquilo é sustentado. Se aquilo precisa de um exemplo, né, para a gente chamar o grupinho de novo. Se aquelas pessoas precisam de algo ou precisam de um grupinho para falar que aquilo é bom, ou seja, precisam dele e não é algo sustentável por si só, vaza, né? Vaza E as que não... pessoas vão ter desafios diferentes, né? Se a gente for ver aquele modelo do Dreyfus de aprendizagem, a gente tem 5 níveis de aprendizagem. Então, a gente está sempre buscando um desafio para a gente melhorar, para a gente evoluir. Se você tem um grupo de 6 pessoas que elas estão iguais, quem que vai falar para mim que essas pessoas, em algum momento, uma delas não vão evoluir, vai pensar diferente ou vai querer um caminho diferente? Então, assim, ela não se sustenta, né? Tudo que é baseado em ego, em status, que tem um propósito de aparecer, ela não se sustenta, porque ela precisa da conexão das pessoas, né? Mas, Denise, assim, algo que eu fico me questionando muito eu e o Alex, a gente já falou muito sobre isso com o próprio Paulo. Chiode, beijo, Chiode! E para de maltratar o Tadashi. Tadashi já te ama mesmo. Como que fica quando nós somos, ou se colocando na posição de novos profissionais, e eu vou falar na área de produto, desenvolvimento, usabilidade, a gestão, independente disso, que é do ser humano buscar padrão, é do ser humano buscar a receita, porque é seguro, né? A Essa receita, ela receita. faz sentido no início do aprendizado. Todos nós, quando vamos aprender algo novo, a gente precisa de um procedimento. Seja um livro, seja um artigo, seja um amigo que vai estar orientando a gente. Quando a gente está iniciando, a gente sempre precisa. Vai chegar um momento que a gente vai se sentir tão seguro que a gente vai falar: mas eu não posso fazer diferente? Alguém algum dia pensou em fazer diferente? Alguém pensou em fazer esse produto para app, para mobile, botar ele responsivo? E aí vem as questões. Porque quando a gente chega ao ponto de refletir se não pode ser feito diferente, ou se não pode ter uma pitada de uma nova tecnologia, um novo negócio, é porque a gente já está confortável com aquilo que a gente estava buscando. E aí vem a mudança. Então, a gente precisa, a gente precisa de um padrão. Só que esse padrão é para iniciar. Se você ficar muito tempo nele, aí a gente tem que refletir. Você está nele por comodidade, ou você está nele por insegurança, crença limitante, sabotador, medo. Ou tem gente que fica ali 20 anos fazendo a mesma coisa porque aqui eu ganho meu dinheiro, pago meu salário, quero aprender nada novo, quero ficar aqui. Aí são perfis, entendeu? Legal. É tão bom a gente reler um livro antigo e ressignificar os personagens, né? São as personas. As personas do nosso dia a dia. Fantástico, Annelise, fantástico. E para a gente caminhando para o final, e seria muito bom se você pudesse contribuir com a nossa comunidade de produto, porque você, mesmo sendo essa pessoa que representa tão bem o agilismo, a agilidade, você tem muito contato com produteiros, produteiras, pessoas de produto. O que você poderia comentar que você está vendo sobre isso e como que a gente pode melhorar como comunidade, dado que estamos aprendendo a engatinhar ainda? Eu acho que assim, ainda tem muita empresa que se vende como inovadora e está fazendo melhoria. Eu acho que as pessoas ainda confundem muito inovação com melhoria. Né? Claro que a inovação, a melhoria pode ser um braço para a inovação. Mas se você fica fazendo o mesmo do mesmo, você está jogando dinheiro no lixo. A gente tem uma cultura
e aí eu vejo como nacional, que tudo que a gente fala que é para experimentar é como se eu estivesse jogando no lixo. As pessoas não veem a experimentação como um ganho, como um aprendizado, né? É a mesma coisa que você falar assim, você vai para essa empresa, o salário não é tão bom quanto a outra, mas você vai aprender coisas novas. Não, mas eu quero dinheiro. São formas de monetizar. Porque assim, eu posso para uma empresa ganhar muito bem e ter que pegar esse dinheiro e pagar tudo que eu quero estudar por fora. Ou eu posso numa empresa ganhar menos, mas com novas tecnologias, novos negócios, novos ambientes, e eu aprender muito, crescer junto com essa empresa. Então, tudo é a forma como a gente vê. Então, eu vejo assim, a gente está engatinhando, é claro que eu fico feliz das pessoas olharem para produto, sair dessa forma de projetização, mas eu acho que a gente ainda tem um apego muito grande em largar o que eu fazia e pensar em algo novo. Por exemplo, chega numa empresa e pergunta: qual é o seu catálogo de produtos? O que você tem que produto? Tem isso aqui. O que você vê de ciclo de vida de produto? Eu não vejo as pessoas falando de ciclo de vida de produto. E como assim ciclo de vida? Esse produto está se pagando? Eu tenho que manter ele porque ele está se pagando ou ele já não se paga mais? E aí eu estou pegando o dinheiro que eu lucro com aquele produto novo e estou investindo num velho que está afundando. E eu não vejo as pessoas fazendo essa análise. Outra coisa que eu vejo muito. Nós botamos uma app lá, teve 20 mil downloads. Tá, quantos se mantiveram? Quantos permaneceram e não foram removidos? Não tem esse número. Ou seja, a gente ainda olha para o caminho de sucesso. A gente não olha para o caminho que, não digo de fracasso, mas de aprendizado para evoluir o produto, né? A gente ainda tem uma visão assim, se o meu concorrente fez isso, eu vou fazer também. Não! Se o seu concorrente ele fez isso, você tem que fazer muito mais do que ele. E se você deixa de fazer o que ele está fazendo, você vai ter que fazer o dobro para passar por ele. Então, a gente ainda tem uma visão muito de processo. Eu vejo que a gente fala muito de processo, é um glamour hoje falar de processo, de agilidade, Scrum, de Kanban, mas eu não vejo as pessoas sendo certeiras no produto. Como eu vou medir o meu produto? Como eu vou saber que o produto deu certo? Como eu estou pivotando o meu produto? Eu não vejo as empresas falando que tem laboratório de experimentação. Mas laboratório de experimentação é o quê? Cara, pega o iPad lá, baixa o aplicativo e aí, vê se está tendo bug. O que chama mais atenção quando você entra? O que tem ali? Aonde vai ser o banner mais caro? Aonde você vai colocar a informação? Você vê que ainda está embrionário, as pessoas ainda têm limitação sobre isso. E aí tem um ponto também que eu acho. A gente não trabalha a cabeça das pessoas para elas falarem, experimentar e falar o que elas viram, né? Isso tudo fica muito em loco. Então, um detém a informação, um ou dois, como você falou, que tem contato com o CEO, aí vira os caras do CEO, mas o resto também é consumidor. O resto também está usando. E a gente não dá abertura para ouvir, né? Se a gente faz aí um evento na empresa de novas ideias, eu tenho certeza que vai aparecer um boom de ideias e até, de repente, mais baratas para ser feito. Mas a gente não acredita, né? A gente prefere acreditar naquele que está dando palestra lá em cima, naquele que lançou um livrinho falando sobre isso, né? Lançar livro agora está na moda. Então, aquele que lançou um livro, que faz parte ele sabe muito. Dá oportunidade para as outras pessoas também, porque a troca é que vai enriquecer. A troca é que vai fazer com que novas ideias, novos produtos surjam. E saber o seguinte, qual é a estratégia, né? Aí a gente volta a falar roadmap de produto. Todo mundo trabalha, todo mundo glamourizando o produto, mas quem de fato faz roadmap? Pergunta isso para alguém que trabalha com produto. Não, a gente tinha um roadmap, mas aí no primeiro trimestre já mudou. A gente sabe que vai mudar, mas se tratando de web e app, você tem que ter uma noção do que você vai entregar a cada trimestre. A gente fala de OKR, e aí a gente não faz o OKR junto com o produto, junto com o desenvolvimento de tecnologia, junto com o desenvolvimento de pessoas. Junto com suporte,
junto. suporte, infra, e aí fala, Annelise, meu OKR aqui na empresa não funciona, mas está um boom de gente falando de OKR. Então, eu acho que assim, está faltando experiência, está faltando experimentar, está faltando deixar errar, aprender, está faltando isso. E a minha preocupação é essa glamorização, né? Disneylândia, né? E não é assim, a gente sabe que no dia a dia o bicho pega. Olha, não tem jeito melhor de terminar do que Disneylândia. Annelise, meu, obrigado demais pelo seu Eu que tempo, agradeço. por ter Muito contribuído bom. com a gente. Temos muitas reflexões para que a comunidade inteira possa pensar. E o que mais, Cássio? Sabe essa faísca que você tá agora? Esse fogo que você tá no peito, que a Annelise, que o Alex tá aí, que você tá nos escutando também. Eu gosto muito de escutar a Annelise, porque além da experiência, esse olhar empático, ela nos motiva a olhar diferente. Então, gente, vamos, peguem isso hoje e se perguntam o que você pode fazer agora para que você consiga manter essa chama, para que você consiga literalmente perpetuar essa conversa, para que essa conversa não fique no YouTube ou não fique no seu rádio enquanto você estiver escutando lá no carro. Multiplicar, isso que eu acho demais, assim. Hoje, se a gente fosse traçar um caminho, o da Annelise, do Alex e de muitos outros, é como se fosse uma raiz, né, Annelise? Porque você vai, mas cada coisa, cada conhecimento que você vai deixando, volta e vai formando, e vai enraizando, e vai quase que uma constelação e vai movimentando. Então, gente, fica o convite aqui de tudo isso que a gente escutou, se movimente a amiga do lado, o amigo do lado, apoie o amigo do lado, faça mentoria, faça, compartilhe, Questione, né? questione. A melhor forma da gente mudar é questionar. Não há nada de errado em perguntar, né? Eu lembro que desde criança, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Desde os 4 anos, 3 anos de idade, mas por quê? Mas por que eu tenho que ir? Mas por que tem que ser assim? Meu pai fala que menina chata, pergunta tudo por quê. Mas o porquê, o que está por trás disso? Qual o propósito disso? Né? Então, por quê? Começa a refletir, não há nada demais a gente refletir um pouco sobre as coisas, né? Maravilhoso. Obrigado, Annelise, por estar Eu aqui que com a gente agradeço. hoje. Um prazer, tô morrendo de saudade, doido para abraçar todo mundo. Eu vivo de abraço, né? Eu sou alimentada por abraço, tá difícil, gente, esse ano. Quem queria A, saber? a gente é touchscreen, né, Annelise? É. A Não, eu gente falei que tem que botar todo mundo assim num estádio de futebol. E a gente sai abraçando todo mundo. Você sai de um abraço e vai para outro. Aí quando chegar no final, assim, ai, agora eu recuperei um ano de abraço. Aí, ó. Fica o recado para quem trabalha na Allianz Parque, para quem trabalha no Morumbi, para quem trabalha no Maracanã, para as marcas que patrocinam esses lugares, pode ser uma coisa boa. Eu acho. Esse foi o Gente, Comunidade prazer. Funciona. Obrigado, Annelise. Obrigado, Obrigada a Cássio. vocês. Uma honra. Quem será que vem na próxima vez, hein? Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigado.